Nesse vídeo, nós vamos falar sobre como trabalhar a educação da inteligência e da vontade nas crianças na prática diária, tá? E em especial desde muito pequenininhas. Então vamos falar primeiro de educação, né? Já que a gente vai falar de educação, então eu primeiro preciso diferenciar com vocês educar de criar, tá? Então, quando nós temos um animalzinho de estimação, né? Nós criamos esse animalzinho com muito carinho, né? Nós damos muito amor para esse animal, mas a gente cria esse animal, tá? A gente dá comida, água, a gente dá carinho, a gente limpa as necessidades desse animalzinho, né? Mas não é muito mais do que isso que a gente faz, né? Para um ser humano, isso é pouco, tá? Isso não é tudo o que a gente precisa fazer para um ser humano, tá? Educar é elevar uma criança, elevar um ser humano ao nível humano, tá? Trabalhando as características humanas, para que essa criança, no caso, né, ela se torne um adulto maduro e capaz de ter uma repercussão efetiva no mundo e não apenas de sobreviver, que é o que os animais fazem, tá? Então, os animais, eles sobrevivem, o ser humano, ele atua no mundo, ele atua com outras pessoas, né? Ele tem realmente uma repercussão efetiva no mundo, tá? Então, quando as crianças, elas são pequenas, a gente trabalha o intelecto das crianças apresentando frases, tá? Que vão ser repetidas, repetidas, repetidas muitas vezes, até que a criança consiga aprender o significado de cada uma delas. Então, lemas como primeiro a obrigação, depois a diversão, quem chora não ganha nada, depois de acordar, a cama arrumar. São lemas que a gente cria para que a criança consiga entender o processo, para que ela trabalhe a inteligência dela, tá? Então, você pode criar o lema que você quiser, né? Só lembrando que você precisa obedecer a esse lema também, tá? Porque, como eu falei com vocês, o conceito, né? A inteligência, ela é formada pela observação e pela repetição. Então, a criança vai repetir, repetir, repetir e ela vai olhar para você e ver como você está fazendo, tá? Então, deixa eu só abrir uma aspas aqui, porque é bom lembrar que você precisa obedecer a esses lemas na medida do real, tá? Você é um adulto, o seu filho é uma criança, tá? Então, não tem problema, por exemplo, se você estiver bebendo uma taça de vinho, o seu filho chegar, ele pedir um pouco do vinho e você vai falar com ele, filho, não, bebida alcoólica é para adultos, não é para criança, tá? Então, o mesmo vale para beijo na boca, para dormir na cama dos pais, para mexer com fogo, para mexer com objetos cortantes, né? Então, essas frases, elas vão ser repetidas várias e várias e várias e várias e várias vezes e elas vão ajudar a formar a inteligência dessa criança, da criança pequenininha, né? E dá para ela um norte, uma direção para onde ela seguir, tá? Ela vai entender, vai ser como setas que apontam o que ela precisa fazer, tá? Esses lemas. Então, a criança, ela consegue entender as frases, ela consegue entender os lemas antes mesmo de aprender a falar, tá? Ela vai ouvir um conjunto de sons e você sempre vai fazer alguma coisa específica quando você emitir esse conjunto de sons, entende? Então, ela liga esse conjunto de sons à ação específica que ela precisa fazer, tá? Então, você pode trabalhar a inteligência dessa criança através da leitura, né? Lendo histórias de pessoas virtuosas, vida dos santos, as fábulas, né? Conversando sobre essas histórias durante o dia, quando a oportunidade aparecer, não deixem passar as oportunidades, tá? É importante lembrar que na hora da briga, na hora da desobediência, enquanto os ânimos da criança estiverem exaltados, não é hora de formar a criança, tá? Não é hora de formar a inteligência da criança, de explicar, de tentar, de conversar, não, tá? Esse trabalho é para ser feito na hora da tranquilidade, enquanto a criança está em paz, está tranquila e às vezes está até pensando sobre outras coisas, tá? Se a oportunidade apareceu durante o dia, você fala. E na hora que os ânimos estiverem exaltados, você só lembra da criança do que já foi falado, tá? Então, ok. Como que eu vou educar à vontade? Se a criança souber o que ela precisa fazer, ela já entendeu o lema, ela já sabe o que ela tem que fazer, mas ela não quer fazer. E aí, o que eu faço? Tá? Então, você precisa ensinar para a criança que ela precisa fazer o que precisa ser feito, tá? Não apenas o que ela quer fazer. Então, eu vou dar para vocês aqui uma ideia geral sobre a educação da vontade nos 4 pilares da infância, tá? Os 4 pontos que a gente precisa
pegar mais firme na infância, para que a gente consiga formar a vontade dos nossos filhos, tá? Como eu falei pra vocês, eu acho que eu não falei isso aqui nessa versão do curso, não. Mas eu trabalho com orientação de pais, no caso a caso, tá? Ajudando os pais nas estratégias, né? Para trabalhar os pontos fortes, os pontos fracos de cada criança. Mas o que eu vou fazer aqui, nesses encontros especificamente, nesses vídeos, não é isso, tá? Eu vou dar para vocês um panorama geral, um destino, um modelo ideal para você se nortear, tá? Então é o geralzão, e aí como você vai fazer isso, é você quem vai fazer, tá? Então o que eu tô falando aqui não é um passo a passo, é um norte para você seguir. Então a estratégia que você vai usar, aí é com você. Se você vai fazer carinha na comida para a criança comer, se você vai usar ruído branco no quarto, como é que você vai fazer a rotina do seu filho, isso aí é você que vai decidir, tá? Eu espero que vocês usem essas informações como uma orientação geral sobre o que seria necessário fazer, tá? Então vamos por pontos. Pega o papel e a caneta aí. Nós vamos falar dos 4 pilares que são o sono, a higiene, a alimentação e a ordem, tá? Para formação da vontade, para o fortalecimento da vontade dessa criança, tá? Então o sono, ele é uma ferramenta ótima para o fortalecimento da vontade, tá? Além disso, o sono ele é importante em vários pontos do desenvolvimento da criança, tá? Como psicóloga eu preciso falar isso para vocês. Porque, por exemplo, a gente consegue diminuir sintomas de transtorno de déficit de atenção, sintomas de autismo, só com retirada de telas, por exemplo, e qualidade de sono, tá? A gente diminui muito os sintomas. Então, problemas de comportamento, agressividade, eles podem ser causados também por qualidade de sono, por má qualidade de sono, tá? Então eu recebo pessoas aqui com crianças agressivas, birrentas, crianças que gritam, e quando a gente vai olhar, o sono da criança está desregulado. É só regular o sono que as coisas se resolvem, tá? Então, o local que a criança vai dormir também é importante. A criança, durante a infância, ela precisa de um lugar para dormir, de um lugar dela para dormir, tá? Então a cama compartilhada, em especial com recém-nascido, é muito perigoso, tá? Além disso, os pais, eles não vão dormir bem, a criança, ela vai começar a precisar da presença dos pais para dormir, tá? Isso não dá autonomia para a criança. E aí isso vai aumentar cada vez mais os despertares noturnos da criança, porque a criança, quando ela acordar, ela vai precisar dos pais para voltar a dormir de novo, tá? Então, quando eu falo aqui que a criança precisa de um lugar dela, eu não estou falando de um quarto para a criança, tá? Mas a criança precisa dormir na cama dela, ok? Então, para tirar da cama compartilhada, muitas vezes a gente vai precisar educar a vontade da criança, mas a gente também vai precisar educar a vontade dos pais, tá? E eu falo que em a maioria dos casos, educar a vontade dos pais é o mais difícil, porque em especial da mãe, porque a mãe não quer sair de perto do filho, tá? Então a gente precisa primeiro educar a vontade dos pais e aí depois a gente começa a educar a vontade dos filhos, tá? Então, não é um processo muito fácil de se fazer, não. Às vezes você vai sim precisar de orientação, mas o que no geral você precisa fazer é ir colocando a criança no berço cada vez mais acordada, tá? E aí mais acordada, até que ela consiga ir pro berço ou pra cama totalmente acordada, tá? Isso eu tô falando das crianças pequenininhas. E aí ela vai aprender a dormir sozinha. Quando ela for acordada pro berço, ela vai aprender a dormir sozinha. Isso vai ensinar para ela a voltar a dormir, caso ela acorde de noite, entende? Então essa aqui é a questão. Se ela acorda, vê, opa, ainda tá de noite, ela sabe o que ela tem que fazer. Ela não precisa te chamar. Ela sabe que ela precisa só virar pro lado, relaxar o corpinho, fechar o olho e dormir de novo, tá? Então é importante a gente criar um ritual que vai ser repetido sempre do mesmo jeito, para que a criança entenda que tá na hora de dormir, tá? E aí você vai colocando a criança cada vez mais acordada, sempre do mesmo jeito. E consistência, repetição, 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 repetição. As crianças, elas precisam dormir cedo, tá? Então vários hormônios de crescimento, hormônio de desenvolvimento da criança, eles vão ser liberados no início da noite, tá? Então, além disso, a necessidade de sono da criança, ela é maior. Por isso é que as crianças, elas precisam ir dormir mais cedo para poder cumprir essa necessidade de sono que elas têm, tá? Então, esse tempo, além disso, vai ser importante também para o casal, tá? O casal, para ele conseguir se organizar,
né? Organizar o ambiente, organizar a casa, para que eles tenham um tempo para eles terem conversa de adulto, né? Para eles poderem namorar, para eles poderem jantar juntos, assistir um filme, enfim, aí vai da rotina de vocês, né? Mas esse é um momento para que o casal mantenha essa proximidade, tá? Para que eles não se distanciem com a correria do dia a dia e com a correria, né, que a chegada de um filho traz pra gente, tá? Então a criança, ela precisa ser ensinada desde cedo a dormir no lugarzinho dela, no lugar certo e na hora certa, tá? Ainda que essa criança não queira ir dormir, porque muitas vezes, e eu falo que a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, as crianças, os bebês, eles estão com sono, mas eles não querem dormir. Porque dormir é chato, né? Eles querem ficar brincando. Dormir não é legal. Então eles não querem dormir. Então eles podem estar pingando de sono, podem estar morrendo de sono e eles não querem dormir, tá? Mas a gente não faz só o que a gente quer fazer. A gente precisa fazer o que deve ser feito. E é isso que a gente precisa ensinar para a criança, tá? Então, segundo pilar, a higiene. Sobre a higiene, é importante a criança ela estar limpa, tá? Que ela se habitue a tomar banho, a escovar os dentes, que ela aprenda como fazer isso, tá? Não tem problema as brincadeiras que se sujam. Isso é ótimo, na verdade. Isso é excelente para o desenvolvimento da criança. Mas a criança não pode ficar suja o tempo inteiro, ficar suja o dia todo, tá? Você precisa se atentar à roupa que a criança está vestindo, para que a roupa não esteja suja, não esteja rasgada, tá? Ensinar a criança a limpar a roupa depois, a limpar a boca depois de comer, né? Depois das refeições. Então, o belo, essa organização, essa higiene visual, tá? Ela vai ser uma das manifestações do bem, tá? Então, o que isso vai fazer com que os pais também precisem se apresentar bem para os filhos, tá? Então, já que o belo, ele é uma representação do bem e você é um bem para aquela criança, você também precisa ser belo, entende? Como que caminha a lógica da coisa? Então, a gente precisa se atentar ao que a gente está vestindo, né? A forma como a gente se porta. Porque o primeiro contato com o bom e com o belo vai ser através de nós, tá? Esse é o primeiro contato que os nossos filhos vão ter. A primeira experiência de belo, de bom e de harmônico que as crianças vão ter. Então, a gente precisa se atentar a isso. E aí, o que acontece? Os pais, eles não se preocupam com a aparência, com a linguagem que eles usam, eles não se preocupam em falar corretamente, né? Eles não se preocupam em ser uma figura saudável para os filhos. E aí, o que acontece? Depois eles se assustam com o nível dos relacionamentos que os filhos estabelecem quando eles chegam, por exemplo, na adolescência, tá? Os filhos, eles vão se relacionar com o que eles conhecem, né? Essa que é a ideia, eles vão se relacionar com aquilo que eles conhecem. Então, na idade adequada, né, por volta aí dos 4 anos, a criança ela já pode começar a tomar banho sozinha, obviamente com a supervisão de um adulto. Por volta dos 6, 7 anos, ela não vai mais precisar de supervisão. Se desde os 4 anos ela já está sendo habituada a tomar banho sozinha, com 6, 7 anos ela já pode tomar banho sozinha sem a supervisão de um adulto, né? O mesmo vai valer para escovar os dentes, por exemplo. Então, o desfraude da criança faz parte da higiene, né? O desfraude diurno durante o dia, ele vai acontecer por volta dos 2 anos, tá? 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. Então, quando a criança começar a pular com os 2 pés juntos, tá? E toda vez que você tirar a roupa dela pra tomar banho, ela fizer xixi no box, esses são os 2 sinais de que tá na hora de tirar a fralda, tá? Isso é normalmente por volta dos 2 anos e meio. Então, o desfraude diurno é questão de treinamento, tá? É isso mesmo, é entender os sinais, né? Ver os sinais e começar a treinar a criança. O desfraude noturno, ele já não é treinamento mais. Ele depende de uma maturação neurológica da criança, tá? O cérebro da criança precisa desenvolver, então não tem muito tempo. Mas você pode ajudar diminuindo, por exemplo, os líquidos que a criança ingere antes de dormir, né? E fazendo festa, por exemplo, quando a criança acordar seca, tá? Isso vai ajudar, vai impulsionar um pouco a criança a prestar um pouco mais de atenção nisso. Eu sei que é mais fácil para a criança fazer xixi na fralda. Eu sei que não é legal ela ter que parar de brincar porque tá na hora de tomar banho, tá? Mas nós não fazemos só o que a gente gosta de fazer. A gente faz o que a gente precisa fazer, tá? Então, o terceiro pilar é a alimentação. A hora das refeições são momentos, assim, riquíssimos para que a gente consiga trabalhar a cultura e a virtude na criança, tá?
em especial a virtude da temperança. O que é a virtude da temperança? É essa resistência mesmo ao desprazer, tá? Então isso chama temperança, é o quanto você consegue suportar os desprazeres da vida, tá? Então a criança, ela precisa comer de tudo o que está no prato, ainda que ela não goste daquilo que é servido, tá? É o que eu tô dizendo, ela não precisa de comer a panela inteira, mas ela precisa comer um pouquinho daquilo ali, tá? E aí você vai aumentando a quantidade, vai aumentando de pouquinho em pouquinho a quantidade até que ela coma um tanto razoável, né? Essa que é a ideia. Como eu disse, ela não precisa comer o prato inteiro do que ela não gosta, mas um pouquinho em todas as refeições é possível ela fazer, tá? E aí o paladar dessa criança, ele vai ser formado com isso, tá? Porque a gente não pode desistir na primeira tentativa. Eu dei queijo pro meu filho a primeira vez e ele cuspiu o queijo, então ele não gosta de queijo. Não, calma. O paladar da criança, ele nem tá formado ainda, tá? Então, vamos insistir. O paladar, ele vai ser formado e as virtudes vão ser formadas também, tá? E aí a criança, ela vai aprender a fazer o que precisa ser feito, a comer o que ela precisa comer, não o que ela gosta de comer, tá? Não só o que ela gosta de comer, tá? Então a mesa, ela também vai ser um lugar propício para que a criança aprenda a ver se está todo mundo servido, né? Se todo mundo está alcançando tudo que está ali na mesa, se a quantidade de comida que tem ali na mesa é o suficiente para que todo mundo possa comer, né? Se todo mundo tá comendo direito tudo aquilo que tá na mesa, então, por exemplo, o último pedaço de pudim, eu posso pegar o último pedaço de pudim? Todo mundo já comeu? Ou tem alguém que ainda nem chegou em casa, né? Ou o papai tá trabalhando e ele não comeu o pudim ainda, entende? Então a criança pode aprender a colocar e a retirar a mesa. A criança pode aprender a se limpar, tá? São milhões de aprendizados que a gente consegue, né, mostrar para a criança, que a gente consegue oferecer para a criança nesse momento das refeições, tá? Então, nesse ponto, eu não preciso nem falar o quanto é prejudicial para uma criança comer na frente da televisão ou de um tablet, tá? Então, é importante também que a criança ela aprenda a lidar com os prazeres da mesa desde pequenininha, tá? O objetivo, como eu falei, é isso, que a criança consiga comer mais do que ela não gosta e menos do que ela gosta muito, tá? Esse é o objetivo geral, tá? E aí, por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, a criança ela vai diminuir a necessidade nutricional, ela vai começar a comer menos, tá? E aí é que ela vai começar a escolher o que ela quer comer, tá? Nessa hora é que a gente não pode permitir que a criança coma apenas o que ela gosta de comer, tá? Ela precisa comer um pouquinho de tudo que é oferecido, tá? Então, com 2 anos de idade, os padrões dessa criança, os padrões que foram repetidos, eles vão se fortalecer com os 2 anos de idade. Então, se ela foi uma criança que só comeu o que ela gostava entre 1 ano e meio e 2 anos, vai ser muito difícil a gente conseguir que essa criança coma tudo, coma de tudo, tá bom? Então, com as crianças mais velhas, isso eu falei só para os pequenininhos, mas com as crianças mais velhas, é importante a gente observar por onde que os instintos dessas crianças estão levando, por onde eles estão caminhando, tá? A gente precisa ver e trabalhar a virtude necessária para domar esse instinto, tá? Então, se a criança, por exemplo, come muito, a gente precisa trabalhar o autocontrole dessa criança, tá? A gente precisa trabalhar a resistência dessa criança frente à comida. Frente ao doce, por exemplo, se a criança come doce compulsivamente, a gente precisa trabalhar essa resistência da criança frente à comida. Se a criança, pelo contrário, come pouco, a gente precisa trabalhar a fortaleza da criança para que ela consiga comer o tanto que ela precisa comer, tá? Então, por exemplo, para crianças que comem pouco, na quaresma, que as pessoas costumam fazer penitência, a penitência não vai ser retirar coisas da dieta. A penitência, por exemplo, pode ser comer tudo que tem no prato sem reclamar, tá? Então, é isso que a gente faz para poder fortalecer a virtude da criança, para a gente ajudar essa criança a crescer em fortaleza, tá? Inclusive, o fortalecimento da alma é justamente o objetivo das penitências de todas as práticas religiosas, é fortalecer a alma, tá? E aí os pais, eles vão se adequando de acordo com o cardápio, né? Eles vão se adequando, mais calorias, menos calorias nos cardápios, para que a criança, né, consiga satisfazer essa necessidade para a idade dela e consiga trabalhar também essas virtudes, tá bom? E aí lembrando aqui que o objetivo é trabalhar a resistência da criança, resistência ao desprazer da criança, é educar essa criança.
Que essa criança aprenda a comer de tudo o que ela precisa comer e não que ela coma apenas o que ela gosta de comer, tá? Quarto pilar, então, a ordem. A criança, ela precisa ter responsabilidades que competem a ela de acordo com a capacidade dela, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de casa. 1 ano de idade, as crianças já podem jogar a fralda no lixo. Já podem não, elas já precisam jogar a fralda no lixo, fechar as portas dos armários, guardar os brinquedos, cada brinquedo no seu devido lugar, tá? Crianças de 2 anos, elas já conseguem arrumar o quarto, elas já conseguem arrumar a cama. Claro que elas não dobram o cobertor, não fazem isso, mas elas podem colocar numa caixa, pode colocar num lugar separado, tá? Elas puxam a oração na mesa, elas colocam a roupa no cesto de roupa suja, elas guardam os sapatos, tá? Então são coisas que elas conseguem fazer. E aí cada qual com a sua responsabilidade, de acordo com o que eles dão conta de cumprir, tá? Então vocês lembram que eu falei lá no primeiro vídeo que todo mundo precisa ser responsável pelo bom funcionamento da casa? É disso que eu tô falando. As crianças também precisam ter responsabilidade, tá? É assim que a gente cresce na virtude da ordem desde pequeno. Então, às vezes a criança, ela não vai querer fazer a obrigação dela, mas mesmo pequenininhas, a gente precisa orientar essas crianças a fazer o que precisa ser feito, tá? E não apenas o que a criança quer fazer, ainda que seja só jogar uma fralda suja no cesto. Tá? E aí aos poucos você vai perceber que a criança ela vai conseguindo acessar esse sentimento de dever cumprido, esse prazer na ordem, essa sensação de serviço feito, o prazer em ver o serviço feito, tá? Trabalhando então o sono, a higiene, a alimentação e a ordem, a criança ela vai conseguir desenvolver o autocontrole, ela vai conseguir desenvolver a inteligência e aí ela vai estar no caminho certo para conseguir alcançar a maturidade na vida adulta, tá? Porque vocês viram que eu repeti aqui várias vezes, né? E isso foi proposital, para que vocês entendam mesmo que o objetivo é esse, com muito amor, com muito carinho, é fazer com que as crianças entendam que elas precisam fazer o que deve ser feito e não apenas o que elas gostam de fazer, tá? É ordenar esses desejos, ordenar os sentidos e fortalecer a vontade da criança para agir de acordo com a inteligência dela. Então, isso aqui é o que vai formar a criança para não chegar naqueles casos do primeiro vídeo, entende? Para que a criança consiga ver o que ela precisa fazer, desejar e agir em consequência daquilo que ela precisa fazer, tá? Então, se a gente se atentar, né, nesses 4 pilares da infância, no sono, na higiene, na alimentação e na ordem, as nossas crianças eles vão ser adolescentes com a vontade forte, vão ser adultos com vontade forte. E aí vontade forte o suficiente para vencer as tentações da droga, por exemplo, né? Assim como eles, quando eram pequenos, venceram a tentação do chocolate, tá? Eles vão vencer a tentação do sexo, do mesmo jeito que eles conseguiram vencer, por exemplo, a tentação de comer a sobremesa, ou de comer muito da sobremesa, de não exagerar no doce, tá? Então, é isso. Quando a criança é pequenininha, ela vai... Esse nosso trabalho, essa nossa lapidação dessa criança, de fortalecer a vontade dela e de ensinar o que é o certo, vai se manifestar lá na vida adulta. Quando a criança conseguir enxergar o certo e conseguir ter essa energia, ter a vontade para fazer o certo, tá? É em casa, na infância, que as crianças lidam com esses mesmos desejos, com as mesmas frustrações, tá? Com as mesmas dificuldades que as crianças vão enfrentar, que os adultos, no caso, vão enfrentar na vida adulta, tá? É por isso que a gente precisa mesmo usar a rotina da criança, usar o dia a dia, usar as brincadeiras, o sono, para educar adultos que vão ser conscientes das próprias limitações, do que eles não dão conta de fazer, mas que também vão ser fortes e livres para poder traçar esse caminho, né? Para caminhar nesse caminho da maturidade e para cumprir a missão que foi dada para eles. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas que podem surgir nesse caminho, tá? Como que eu corrijo, então, meu filho quando ele não quiser fazer isso? Como que eu alcanço a obediência do meu filho? Isso a gente vai falar tudo no próximo vídeo.